A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Lucas 11, versículo de número 9. Se vocês tivessem a palavra, faz o sinal com a mão. Nós vamos providenciar uma Bíblia para você. Uma, duas. Providencia outra Bíblia aqui. Providencia uma Bíblia para o pessoal que está sem Bíblia. Porque é bom a gente acompanhar a leitura da palavra, né? Se você puder ficar perto de alguém que tem uma Bíblia também, se aproxima dessa pessoa. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 9. Amados, o apóstolo Paulo disse que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Então a gente precisa da palavra. A gente precisa ler a palavra, meditar na palavra. E na Paz e Vida, graças a Deus, a nossa reunião, ela tem um momento específico para a palavra. O maior momento do culto é para a pregação da palavra. É o momento mais importante. Dificilmente você irá em uma igreja da Paz e Vida e o pastor não vai pregar a palavra. Se ele estiver fazendo isso, é sinal que ele já saiu da nossa visão, porque a nossa visão é uma visão pautada na palavra de Deus. Amém? Inclusive você que nos assiste pelo youtube.com/Fernando Relves, pegue a palavra de Deus também. Lucas 11, quem achou, diga amém. Versículo de número 9. Diz assim, e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. E tudo que Jesus fala se cumpre. Tudo que Jesus fala é verídico, é verdadeiro. Não há engano, não há mentira, porque Ele é a personificação da palavra verdadeira. Ele é o Verbo que se fez carne. Então, quando você lê algo que Jesus falou, você tem que acreditar imediatamente. Eu sei que nós temos que acreditar na Bíblia inteira. A Bíblia começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. E ela termina em amém. A última palavra da Bíblia é o amém, no último capítulo, no último versículo de Apocalipse. Então a gente tem que crer na Bíblia lá do primeiro versículo em Gênesis até o último amém de Apocalipse. Agora, quando você lê o Novo Testamento, algo que Jesus disse, aí você tem que crer de uma maneira maior ainda, porque Ele é a própria palavra. E Ele está garantindo para você, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. E se você bater, a porta vai se abrir. Quem crê nisso, diga amém. Então eu leio, e só você que crê em Jesus, que é a palavra, você lê após mim em bom tom em alta voz. Vamos lá. E eu digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer, diga qualquer, entendeu? Qualquer, diga inclusive eu, diga inclusive eu, qualquer que pede, diga recebe, e quem busca,
acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Você crê nessa palavra? Então desocupe as mãos e vamos dar para a palavra de Deus, para Jesus, que é a palavra, uma maravilhosa, bendita e gloriosa salva de palmas. Aplauda mais, igreja. Vamos aplaudir com alegria. Não aplauda apenas, dê glória a Deus. Quando você aplaude e glorifica, o louvor chega ao trono de Deus de uma maneira distinta. Isso, vamos aplaudir, vamos glorificar. Senhor querido e amado, a tua palavra está sendo ministrada, e o teu Espírito Santo, meu Deus, já tomou a direção deste culto desde o início, mas agora eu quero que o teu Espírito fale mais. Por isso que eu diminui, o Senhor cresça. Toma a minha vida, fala através de mim, não deixa nada atrapalhar a pregação desta palavra, porque hoje essas pessoas irão sair daqui na certeza que tudo que pedirem o Senhor lhes concederá. E isso só será possível se a palavra penetrar no mais íntimo do coração. Então que assim seja feito, e que ela produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sente-se, por favor. Amados, as bênçãos de Deus são para aqueles que buscam, ou seja, são para aqueles que pedem, são para aqueles que vão em busca, que vão ao encontro e que não desistem de buscar. Jesus disse que aquele que merece, recebe. É isso? Não, não é quem merece, recebe. É quem pede, você tem que pedir. Ele não disse, quem lamenta, recebe. Porque se fosse pelo lamento das pessoas, muitas realmente seriam abençoadas. Porque se as pessoas orassem mais, buscassem mais, ou pelo menos o tanto que estão acostumadas a lamentar, transformasse a lamentação em oração, em busca, elas seriam muito mais abençoadas. Não é quem lamenta, é quem busca, recebe. Porque às vezes o choro, aquele sentimento de quem se coloca em um lugar de inferioridade, como por exemplo, coitado de mim, triste de mim, a vida foi dura comigo, eu tenho sido bombardeado, eu tenho sido atacado, as coisas não dão certo para mim, tudo que eu faço dá errado, e a pessoa acha que se ela continuar com essa postura, ela acredita, se ela continuar pensando assim, e agindo assim, falando assim, ela vai ser abençoada. Só que Jesus deixou bem claro, não é quem lamenta, é quem pede. Temos que pedir. Quem murmura, quem reclama da vida, irá receber? Não. Porque além de lamentar, outros também murmuram, outros também reclamam, outros começam a murmurar, a reclamar, a questionar porque tais coisas têm acontecido. A murmuração é um pecado como qualquer outro, porque para Deus não há diferença entre o pecado A e o pecado B. Eu creio que você entende isso, sim ou não? Mas tem um pecado que incomoda muito a Deus, é o pecado da murmuração. Se a gente for ler principalmente o Antigo Testamento, onde o povo do deserto perdeu tudo aquilo que tinha de ganhar por conta da murmuração, a gente entende o quanto Deus não gosta de uma pessoa que murmura. Aquela geração que saiu do Egito junto com Moisés, junto com Josué, junto com Caleb, apenas
estes dois últimos que eu citei, Josué e Calebe, foram os que tomaram posse da bênção que aquele povo mesmo pediu, porque eles pediram. Quando eles estavam no Egito sofrendo na mão do inimigo, o que foi que eles fizeram? Eles clamaram a Deus. A palavra diz que eles clamaram ao Senhor, e Deus respondeu dizendo: eu ouvi a oração de vocês, eu vi o sofrimento de vocês, e eu desci para livrá-los, para levá-los a uma terra boa, larga, que mana leite e mel. Ou seja, a oração feita produziu resultado. Mas por que não tomaram posse? Porque ao decorrer do processo, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a questionar. E olha que Deus deu várias oportunidades, mas como consequência do erro, toda aquela geração ficou de fora e não tomou posse da promessa. Eu penso que às vezes você vem aqui na igreja e você entendeu que você tem que pedir, e você até pede com muita fé, você crê que vai receber, e às vezes você não toma posse. Por quê? Porque no outro dia em casa, no lugar de perseverar naquela oração, no lugar de você continuar acreditando que Deus vai fazer na sua vida, você começa a reclamar, você começa a murmurar, você começa a perder aquilo que Deus já iria fazer na tua vida. Não é quem murmura recebe, mas é quem pede recebe. E se eu fizer boas obras, pastor, se eu ajudar os necessitados, se eu parar no sinal, na sinaleira, no semáforo, e alguém vier e me pedir um trocado e eu der, se eu pagar uma comida para alguém, se eu ajudar com roupas, se eu fizer boas obras, eu vou receber. Olha, é uma boa ação você fazer isso. Continue fazendo, continue ajudando quem precisa. E eu creio que Deus olha de uma maneira diferente para quem ajuda os necessitados. Jesus disse, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, senti frio e vocês me aqueceram. Quando fizemos isso, Senhor? Quando ajudaram os meus pequeninos. Eu sei que isso é relevante assim para o reino de Deus, não para a salvação, porque a salvação não vem pelas obras, mas pela fé, pela graça mediante a fé. Mas Jesus disse: quem fizer boas obras irá receber? Não. Ele disse: quem pede, recebe. Então, o que é que nós temos que fazer, igreja? Nós temos que pedir, nós temos que orar, nós temos que clamar. Olha o que diz aqui, ó. Deixa marcado Lucas capítulo de número 11 e vai a João capítulo 16, por favor, na sequência. João 16, versículo de número 24. João 16, versículo de número 24. Mais uma garantia que o Senhor Jesus nos dá de que aquele que pede, recebe. Veja, João 16, versículo de número 24. Quem achou, diga amém. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. É como se ele estivesse falando ali para aqueles homens que estavam ao lado dele sempre, que o que ele havia falado anteriormente, eles ainda não tinham entendido, eles ainda não tinham feito, porque ele disse: quem pede, recebe. Mas aqui ele está dizendo, ó, até agora nada pedistes em meu nome. E na sequência
ele reforça mais uma vez o entendimento. É a palavra: pedi e recebereis. Diga: se eu pedir, eu vou receber. E aqui Jesus ainda acrescenta dizendo, para que a vossa alegria se cumpra. Porque eu sei que quando você tomar posse do seu milagre, quando você contar o seu testemunho, o teu coração estará cheio, inundado, repleto de alegria. Então não tenha medo de pedir, não tenha vergonha de pedir, continue pedindo, hoje, amanhã, sempre, porque é uma garantia dada por esta palavra, por Jesus que é a palavra. Se nós pedirmos, se eu pedir, se você pedir, nós vamos receber. Continua pedindo, porque uma hora Ele fará na sua vida. Oh, glória! Diga glória a Deus. Diga: se eu pedir, eu vou receber. Amém? Vá comigo mais uma vez a Lucas capítulo 11. Lucas 11. Porque não adianta só pedir, tem que perseverar nas petições, tem que insistir. E quando Jesus disse isso, quem pede recebe, antes ele contou uma parábola. Olha o que diz, Lucas 11, versículo de número 5. Lucas 11, versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que, se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Quem tem caneta, coloque do lado, escreva aí: por sua insistência, por sua coragem, por sua ousadia, ele dará tudo o que houver mister. Primeiro, tem 3 pessoas envolvidas aqui nessa história: o dono da casa, o amigo do dono da casa e o amigo que acabara de chegar. Um homem chega para visitar um amigo seu, só que esse amigo fica preocupado. Por quê? Ele não tinha absolutamente nada para receber o seu amigo que acabou de chegar. Imagina se eu chego lá na tua casa de surpresa, e eu sou seu amigo, amém? Amém ou não amém? Aí eu não te avisei, bato lá na porta: pois não, sou eu, pastor Fernando. Pastor? Misericórdia. Aí você lembra: meu Deus, não tenho nada para oferecer para o pastor. Só uma ilustração, porque eu sei que quando eu for lá na tua casa, você vai me receber muito bem. Amém? E eu vou, é só você chamar, viu? Eu vou. Mas na ilustração você não tem nada ali, você foi pego de surpresa, desprevenido. E agora o que é que eu vou oferecer para o pastor? Meu Deus, já sei. Vou deixá-lo aqui e vou aqui no meu vizinho, vou aqui no meu amigo
que é um vizinho meu próximo, e eu acredito que ele vai ter alguma coisa para me ajudar, ainda que seja pães. O problema, eu não sei se você percebeu, é que era tarde da noite, era meia-noite. Quem é que vai na casa do outro, ainda que seja amigo, meia-noite pedir alguma coisa? Só se for uma emergência, só se for uma urgência. Mas é da cultura judaica receber bem. É da cultura judaica lavar os pés dos visitantes, beijar no rosto quem acabara de chegar em casa, passar unguento nos cabelos. Era da cultura judaica receber bem e também preparar algo para oferecer para o visitante, alguma coisa para comer que acabou de chegar. Ele pode até ter feito o restante, ele pode ter até lavado os pés, recebido com um beijo, ósculo, como diz a Escritura, ele pode ter disponibilizado ali um óleo, um unguento para a pessoa passar no cabelo. Era algo normal, era algo natural, mas faltava algo para oferecer para o visitante comer. Então ele pensou, eu vou lá no meu amigo. Amém? Meia-noite, mas ele é meu amigo, ele vai me ajudar. Aí ele chega lá e a pessoa está dormindo, né? Se alguém chegar lá na tua casa meia-noite batendo na porta, você vai ficar logo assustado, né? Porque tem um entendimento que notícia ruim só chega à noite. Já prestou atenção? É ou não é? Mensagem no telefone, ligação e alguém batendo na porta à noite, tem gente que fica logo com medo, alguma coisa aconteceu. E aí a pessoa está lá, ó, no caso você está lá batendo, né? Porque eu estou lá na tua casa esperando tu voltar, né? Não esquece. Amigo! Aí a pessoa está lá deitada, ela acorda. Estou reconhecendo essa voz é do meu amigo vizinho aqui. Mas o que é que ele quer essa hora? Deixa eu ver o que é que ele quer. Ô vizinho, o que é que você quer? Essa hora da noite aconteceu alguma coisa? Não, amigo. É porque eu recebi agora uma visita de alguém muito importante que eu considero, um amigo meu de verdade. E eu não posso deixá-lo lá sem oferecer nada. Me ajuda, ainda que seja com 3 pães. Ô amigo, isso não é hora de bater na porta de ninguém. A porta já está trancada. Todo mundo em casa já está deitado. Não, amigo, mas eu sei que não é hora, mas é porque eu estou precisando muito. Eu preciso receber esse meu amigo que acabou de chegar. Eu preciso, no mínimo, oferecer pães para que ele possa comer. Me ajuda. Mas amigo, está tão tarde. Por que você não esperou que amanhecesse o dia? Ô amigo, eu poderia até esperar, mas o que eu estou precisando é para logo, é para agora. Me ajuda. Ainda que ele não a ajudasse, por ser amigo, foi o que Jesus disse. Porque em primeiro lugar, o que teria que ser considerado aqui, a amizade entre eles. Sim ou não? A amizade entre eles teria que ser considerada aqui. É a primeira coisa que Jesus está dizendo. Ainda que a amizade entre eles não fosse considerada, o amigo iria levar consigo os pães, só pelo fato dele ter insistido, só pelo fato dele ter importunado, só pelo fato dele ter tido ousadia, coragem de bater à meia-noite na porta do seu amigo para pedir pães. Por isso que na sequência ele está dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e o quê? E achareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer, não precisa ser nem amigo, entende? Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha,
e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E é isso que eu quero que você guarde hoje no seu coração. Você tem que pedir. Você tem que bater nessa porta. Você tem que insistir até que a porta se abra e você tome posse em suas mãos daquilo que você foi buscar. Este homem da parábola, ele só voltou para casa com aquilo que ele queria. Ele queria levar os pães para atender melhor, recepcionar melhor seu amigo que acabou de chegar. E ele só conseguiu por quê? Porque ele não mediu esforços para isso. Quando você quer algo da parte de Deus, você não pode medir esforços. Você tem que orar quantas vezes forem necessários. Você tem que jejuar em prol desse propósito. Você tem que estar na igreja, você tem que fazer as campanhas. Eu só paro de orar por uma coisa, quando Deus diz que não vai fazer. Porque não adianta ir contra a vontade de Deus. Jesus disse na oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu falo para Deus: enquanto o Senhor não disser que não é da tua vontade, eu continuo te pedindo. Enquanto o Senhor não falar que não é o melhor para mim, porque o Senhor sabe o que é o melhor para mim, eu vou continuar te pedindo. Mas a partir do momento que o Senhor mostrar que não é isso, que essa não é a direção, que isso não é bom para a minha vida, então eu paro, porque eu sei que não adianta eu pedir, porque não é da tua vontade. E João escreveu que nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Enquanto Deus não disser, você tem que continuar insistindo, você tem que continuar perseverando. Ninguém me contou nada, mas eu sei, eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui que já deixou de orar por um monte de situações, por propósitos, por projetos, por pessoas. Você orou e parou de orar. Quem sabe hoje, você veio hoje aqui e o Espírito Santo está dizendo para você: volte a orar de novo. Continue orando. Volte a pedir, mas eu pedi. Volte a buscar, mas eu já busquei. Então bata, mas eu já bati. A porta abriu? Não, não abriu não, por isso que eu parei de bater. E quem disse que era para parar? Foi Deus que mandou parar? Se Deus mandou, você fez certo. Se Deus não mandou, parou de bater por quê? Ah, pastor, foi o desânimo que me fez parar. O desânimo realmente para muitas pessoas. Ah, pastor, eu desisti por conta própria. Bati, não se abria, eu parei. Talvez Deus já teria feito se você tivesse continuado. Amém? Ousadia, pessoal. Você tem que ser uma pessoa ousada. Meia-noite, acordando as pessoas, mas é algo que eu quero. Quando a gente quer algo, a gente não tem que ter vergonha. Usando os meios corretos, dentro da lei dos homens e principalmente dentro da lei de Deus, para receber o que a gente quer, tudo é válido. Não roube, não engane, não minta, não passe a perna em ninguém, não faça nada de errado. Faça tudo conforme a lei dos homens e principalmente tudo conforme a lei de Deus. Mas tudo que for para você chegar no seu objetivo é válido.
dentro da lei de Deus e da lei dos homens. Quem está entendendo? Talvez você não fez nem a metade do que poderia ter feito para receber o que você tanto quis, para receber de Deus o que você sempre esperou. E você tem que continuar lá batendo, e você tem que continuar lá insistindo, e você tem que continuar lá buscando até o resultado vir. Amém? Quem compreende isso? Quem recebe essa palavra?